Computador, internet, são ferramentas que a cada dia estão mais presentes na vida das crianças e dos adolescentes e cada vez mais cedo. Mas e na escola? Essas tecnologias ajudam ou atrapalham o ensino? Nossa comentarista de educação, Andréa Ramal, já está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, né, Andréa, que preocupa tanto os pais que veem ali os filhos no computador o dia inteiro. Quer dizer, a tecnologia veio para ficar, todo mundo tem que se adaptar, não tem jeito, né? A tecnologia veio para ficar porque a gente vive num contexto em que ela realmente muda as nossas maneiras de pensar, de trabalhar, de se comunicar. Hoje a velocidade da informação é muito rápida, as pessoas se tornam muito mais interativas, nós não só recebemos informação, a gente também quer participar, interagir com os outros. E hoje aprender é algo cada vez mais necessário para o mercado de trabalho, para você viver como um cidadão completo. Tudo isso envolve tecnologia. Então muda a maneira de pensar, muda a maneira de aprender. A gente está falando, por exemplo, internet, o uso do computador em relação ao aprendizado, claro. São armas poderosíssimas, mas é preciso saber exatamente o que está fazendo, porque para a criança, para o adolescente se desconcentrarem ali é um segundo, né? Sim, tudo depende, por exemplo, de alinhar as tecnologias com o projeto pedagógico da instituição. Por exemplo, para que eu quero formar essas pessoas? Por que eu estou usando tecnologia na aula de história, na aula de português, na aula de matemática? A tecnologia ela é um novo ambiente de aprendizagem, ela não é só uma ferramenta como muitos pensam. Então precisa que o professor esteja preparado para isso. Que habilidades esse uso de tecnologia pode ajudar a desenvolver em sala, por exemplo? Com relação ao ensino tradicional, tem muita coisa nova. Por exemplo, antes as pessoas aprendiam muito para fazer as coisas isoladamente. A prova é sozinho, não tem consulta, não pode conversar com um colega. Hoje você aprende a trabalhar em cooperação com os demais, a construir o conhecimento de uma maneira coletiva, participativa, onde todos podem aprender uns com os outros. E outra inovação é o grau de autonomia e de iniciativa que isso gera com as pesquisas. E a repórter, Andréa Suzana Naspolini, foi até uma escola pública em Nova Iguaçu que está usando jogos de computador para auxiliar o ensino. Alunos e professores aprovaram. 8h30 da manhã e chegamos a esta pequena escola municipal no bairro Nova Era, em Nova Iguaçu. Assim que a gente entra, encontramos alunos em frente ao computador. Nesta sala, computadores diferentes, teclados grandes, coloridos. Como é que faz para escrever alguma coisa? Não, é fácil. Calma aí, deixa eu escrever seu nome. O que você vai escrever? Suzana. Suzana. Cadê mais? Coloca a letrinha no painel e vai aparecendo na tela, é isso? É. Esta turma é do 3º ano. A Maria Aparecida é conhecida na escola como a incentivadora da palavra. O dia que tem aula com ela é uma festa. Quem é que gosta das aulas com a tia Aparecida? As crianças mexem nas letras, formam palavras, tudo por meio de jogos. O peixe come letra, por exemplo, é um xodó entre os pequenos. Como é que funciona? A letrinha aparece no monitor, a criança pega a letrinha no alfabeto móvel e coloca aqui. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, para evitar que o peixinho coma a letra. E isso ajuda no processo de aquisição da leitura, conhecer todas as letras do alfabeto. Vitória e Jennifer, de 8 anos, contam que sentiam dificuldade na aula de português, mas agora estão orgulhosas. Vitória, por que você gosta dessa aula? Porque é boa. E por que é boa? Porque aprendi a ler e escrever. Enquanto isso, nesta sala ao lado, estes alunos maiores, eles estão no 5º ano, se concentram na aula de matemática. Eles estão tendo um reforço sobre multiplicação. E sabem o que eles estão memorizando nestes joguinhos aqui de computador? A tabuada, tão assustadora, né, para alguns estudantes. Eles garantiram para mim que aprender assim ficou mais fácil. Você tinha dificuldade antes? Antes tinha. Não gravava? Não, mas é muito difícil pra mim. E agora, assim, com o joguinho? Agora é mais fácil, porque a gente não precisa estar olhando tabuada, memorizando toda hora. Os computadores chegaram à escola no início do ano passado e, pelo jeito, vieram mesmo para ficar. Para a criança, isso aí é um jogo, apenas um jogo, né? Só que isso aí eles estão brincando, mas ao mesmo tempo aprendendo. Quem também está feliz da vida é a professora do 5º ano, a dona Helena. A frequência aumentou, dia de aula de informática é 100%
né? Ninguém falta. Não falta, fórum maravilhoso. Ela diz que essa parceria com a informática, além de facilitar o trabalho dela, também fez até a professora virar aluna de novo. Eu fui obrigada também a comprar um e estou arranhando lá dentro de casa com a família e pretendendo até fazer um curso, né? É uma iniciativa muito bacana, mas ainda tem por onde crescer, né, Andréia? Por exemplo, essa escola tem esses jogos e tal, mas, por exemplo, não tem o acesso à internet. É verdade, mas tem muita coisa que pode se fazer dentro do computador, com jogos, com programas específicos para aprender algumas disciplinas. E para colocar a internet, tem que monitorar e tem que orientar o trabalho do aluno. É, sem dúvida. E a gente, inclusive, viu aí o depoimento da professora dizendo que ela teve que se adaptar, né? Uma pesquisa feita em escolas municipais do Rio mostrou o uso de novas tecnologias no ensino. Foram ouvidas mais de 32 mil pessoas, entre alunos, professores e diretores. Vamos ver os resultados, olha só. Disseram que não usam tecnologia na escola ou que enfrentam dificuldade quando usam. 54% dos professores, que é um número impressionante, 53% dos diretores e 40% dos alunos. A gente está vendo que muitos dos professores até têm a vontade, sabem da importância do uso da internet. Às vezes até têm o computador na escola para usar, mas não sabem muito como fazer disso uma ferramenta. Primeiro porque isso não faz parte do curso de formação de professores ainda. Então o professor acaba se tornando só um usuário. Ele leva uma apresentação de slides, ele passa as notas no computador. Mas isso, no fundo, seria repetir a pedagogia tradicional. Tem que inovar. Andréia, o que se pode fazer de interessante com o uso dessas mídias todas no ensino? O que se pode fazer de prático? Bom, primeiro explorar muito a interatividade. Você na internet consegue conversar com alunos de outras escolas, você consegue trocar experiências, por exemplo, com meninos até de outros países. Então isso é legal para você explorar as diferenças culturais, aprender entre diversas situações e contextos, aprender linguagens diferentes, por exemplo. E também tem que explorar as possibilidades de pesquisa. Você tem não só o Google, tem filmes no YouTube, por exemplo, a pessoa pode usar bibliotecas virtuais, museus virtuais. Então tem muita coisa criativa, inclusive projetos que se criam fazendo blogs da própria turma para compartilhar o conhecimento. E o que não é bom? Não é bom usar a tecnologia como se fosse um instrumento tradicional, um quadro negro. O professor ficar apresentando a informação, lendo slides, por exemplo. Não é bom também usar sem orientação. Não é bom usar com as crianças navegando à toa, digamos. Sem a coordenação de um adulto consciente. Isso. Né? Agora, olha, os professores da rede estadual vão ganhar um auxílio financeiro para investir na própria formação ou para comprar materiais que ajudem a melhorar as aulas. Vamos falar com o Fábio Judice sobre isso. Bom dia, Fábio. De quanto vai ser esse benefício para os professores, hein? Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, André. É uma boa notícia, né? R$500 que vão poder ser retirados a partir do dia 22 de junho para serem utilizados no conhecimento. Eu estou aqui com o subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Educação, Luiz Carlos Beck, que vai explicar melhor. Uma boa notícia, né? Bom dia, subsecretário. Bom dia a todos. Realmente faz parte de uma das ações que o governo do estado, através da Secretaria de Educação, começa a implementar a partir do dia 6 de janeiro, não é? Tendo como objetivo, como você bem disse, a oportunidade de que os nossos professores possam estar investindo na sua qualificação, buscando estarem atualizados através desse investimento. Então, atenção então, né? O professor que está lá, como é que vai funcionar, secretário? Subsecretário. Agora a partir do dia 22 de junho, os cartões já estarão disponibilizados na agência bancária que o servidor, que o professor regente, né, vale bem frisar. Em sala de aula. Ele tem que estar em sala de aula e aí ele se dirige na agência bancária que ele tem a conta dele funcional e ali ele já passa, através de um cadastro de senha, porque trata-se de um cartão de débito, a usufruir, né, dentro de uma livre escolha naquilo que ele achar mais conveniente. O professor vai poder utilizar no teatro, no cinema, comprando livros e vai ter uma fiscalização, como é que vai ser isso? Não é uma fiscalização, mas nós temos o controle, tanto que um dos grandes objetos aí do próprio cartão de débito é termos esse controle para que pudéssemos aí estar acompanhando o seu hábito de consumo e para possíveis cargas. Tá bom, muito obrigado, Ana Luísa, Andréia.
Obrigada, Fábio. Agradeço também ao subsecretário Luiz Carlos Becker. Isso é importante, né, André? O professor está estimulado e está atualizado culturalmente. Nossa, né? isso é fundamental, porque isso aí amplia muito o universo cultural dos professores. Você vê que não é só tecnologia, cinema, teatro, tudo isso vai abrindo a cabeça das pessoas e a gente sabe que não pode continuar ensinando quem parou de aprender. Então, o professor precisa aprender sempre. Agora, em casa, vamos dar dicas para os pais. O que eles podem fazer para ajudar o filho a direcionar, otimizar o uso da internet e não ficar só ali navegando à toa? Primeiro, com crianças pequenas, sobretudo, monitorar. Você não deixaria seu filho atravessar sozinho a rua ou não deixaria ele perdido numa cidade desconhecida, de noite, com um monte de gente circulando do lado dele. A internet é um pouco isso também. É uma praça pública, né? Exatamente. Então o pai precisa monitorar, conhecer que sites ele visita, quais são as comunidades virtuais nas quais ele está conectado. E importante também, se conectar também, participar disso. Agora, nas redes sociais, a gente vê que muitas, principalmente os jovens, escrevem com abreviações minúsculas. Uma palavra de 10 palavras passa a ter 3. Você acha que isso atrapalha no aprendizado da escrita da língua portuguesa? Não atrapalha e já tem pesquisas sobre isso. O importante é que os professores e os pais estejam atentos para mostrar para os alunos, para os seus filhos, que a linguagem muda de acordo com o contexto. Você não iria trabalhar de biquíni, por exemplo. Então as pessoas usam as frases abreviadas na internet e elas têm que saber que depois, num currículo, na vida profissional, a linguagem culta se usa normalmente. Agora, que dicas a gente pode dar para os pais acompanharem se a escola está usando essas mídias de uma maneira correta? Primeiro, você precisa ficar atento o que o seu filho está fazendo no computador. Ele está, por exemplo, usando só para pesquisar e copiar, ou ele consegue ser autor, transformar a informação em algo novo? Ele está simplesmente navegando à toa ou ele usa a internet para aprender? Tudo isso são indícios para ver se tem uma orientação detrás que vem da escola. Muito obrigada, Andréia, mais uma vez pelas informações aqui no Bom Obrigada, Dia. Um prazer ter você aqui.